me chamo Brenda Fernandes de Souza, sou estudante do curso de Química pela Universidade da UFMA e hoje irei apresentar um trabalho para vocês, uma entrevista feita com o dono da Rádio Máximas FM aqui da minha cidade, o senhor André. A seguir, irei deixar para vocês a entrevista. Senhor André, com que frequência os equipamentos precisam de manutenção? A frequência da manutenção, geralmente, o ideal é que você a cada 6 meses, pelo menos, você faça uma manutenção para reparar se tem algum dano, alguma coisa alterada. No nosso caso aqui, a gente faz geralmente 2 manutenções por ano, ou talvez uma manutenção por ano. Se durante 6 meses não apresentar nenhum equipamento apresentar nenhuma alteração, vida que segue, a gente segue até o final do ano. Quando chega ali, geralmente mês de novembro para dezembro, a gente vai e faz aquela manutenção para a gente entrar bem o próximo ano. Então são 2 manutenções, mas pode ser que você precise de 3 ou de 4, vai depender muito de algum equipamento apresentar algum defeito. Com a qualidade da nossa energia elétrica, a gente tem uma energia considerada boa, muito boa. Porém, a gente tem oscilações, e quando essas oscilações acontecem, pode apresentar algum dano no equipamento ou até raios que caem na nossa antena e vazar alguma corrente e queimar algum equipamento. Mas manutenção vai depender muito do que o equipamento apresente. O ideal é que a gente faça pelo menos 2 por ano. Senhor André, tem alguma forma de evitar interferência durante a transmissão? Como isso é feito? Interferências, geralmente, que podem ocorrer são interferências externas. Por exemplo, a gente tem uma rede elétrica que a gente é interligado nessa rede elétrica, então pode vir alguma interferência de fora comum. Talvez uma oficina com uma máquina de solda. Muitas vezes, se o cara ligar uma máquina de solda daqui a 100 metros, apresenta alguma interferência, porque aquela máquina de solda ela precisa de uma força muito grande. Então, às vezes, se a rede não for uma rede de transmissão de energia, não tiver boa, 220 ali puro, pode apresentar interferência. E a outra interferência são interferências de barulho externos. Mas a gente tem uma acústica, no caso são essas espumas que a gente usa para melhorar, evitar esse tipo de interferência. Tanto externo entrando para dentro, como de dentro saindo para fora. Então a gente melhora essa qualidade sem interferências com a acústica do estúdio. E qual foi seu maior desafio técnico que você já enfrentou? O maior desafio técnico que nós enfrentamos aqui foi montar hoje os equipamentos que a gente tem hoje. Porque a gente usava há anos atrás, 10 anos atrás, equipamentos muito inferiores. Equipamentos básicos, bem básicos. Por exemplo, há 10 anos atrás, a Rádio Máxima hoje tem mais de 20 anos. Então a gente começou, eu lembro que a gente começou com fita, cassete e CD aqui na Rádio Máxima, que era a Rádio Liberdade. Então o maior desafio foi a gente acompanhar essa tecnologia. Hoje a gente usar os equipamentos que a gente usa. Um microfone como esse hoje, nós compraríamos talvez 10 microfones do que a gente usava há 10 anos atrás. Então, o maior desafio foi montar os equipamentos que a gente usa hoje. São equipamentos bem modernos. Você acha que a rádio perdeu espaço com a chegada da internet? Não, eu acho que a rádio ganhou mais espaço com a chegada da internet. Hoje a gente tem uma audiência maior porque quem estava em São Paulo, por exemplo, antes da internet, não conseguia ouvir a gente. E hoje consegue. A gente tem ouvintes em São Paulo, em Brasília, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. A gente tem ouvintes em todos os lugares do Brasil hoje. Até nos Estados Unidos a gente tem conterrâneos que acompanham a nossa rádio. Então a internet ajudou a melhorar a audiência e a qualidade do rádio. Como é o caminho completo do sinal desde a fala no microfone até a chegada da rádio do ouvinte? Bom, o caminho completo começa por aqui, por dentro do estúdio. O som que o locutor fala, eu vou dar exemplo de um que vai dar para entender a dinâmica. O locutor fala no microfone, esse som vai do microfone, passa pela mesa de som,
da mesa de som vai passar pelo processador, do processador vai passar pelo transmissor e o transmissor manda para a antena e a antena expande para a região. Esse é o caminho. Começa tudo aqui no estúdio, vai para o transmissor. Muitas vezes o som vai no transmissor e volta para cá e depois retorna de novo, mas esse é basicamente o caminho. Começa aqui no estúdio, passa pelo processamento todo dos equipamentos aqui, vai para o transmissor manda para a antena que manda para a região. Pela internet não, pela internet o sinal simplesmente sai daqui da mesa e já vai direto para a internet. Existe algum processo de digitalização do áudio antes da transmissão? Sim, existe. Tudo é digitalizado antes da transmissão. O nosso transmissor, por exemplo, ele é um transmissor digital. Então, antes de sair para o ouvinte lá, ele já passou por esse processo de digitalização de áudio. Começa aqui pelos equipamentos de processamento, que são equipamentos digitais. Eles fazem esse processamento digital, manda para o transmissor que é digital, depois é que manda para lá. Agora, receptar esse áudio de maneira analógica vai depender do equipamento que o ouvinte tem em casa. O que é um modulador de frequência e para que ele serve? O modulador de frequência ele é um equipamento que ele modula a frequência. O que ele modula? O que é modular? Muitas vezes uma frequência ela é diferente da outra, ela é mais alta, uma está alterada, uma está muito alta, outra está muito baixa. Então a gente tem um modulador que ele é modulador e compressor, que a gente pode chamar assim, e ele vai comprimir aquele áudio de uma maneira que ele vai alinhar tudo aquilo para ir numa linhazinha toda reta, flat. Vai todas as frequências que vão passar pelo modulador, vão passar por lá para ele melhorar, ele colocar tudo numa frequência só, numa altura só e mandar redondinho aquele som. Para que serve o sistema de amplificação? O sistema de amplificação do rádio ele serve para dar ganhos no som, no grave, no médio, no agudo, porque muitas vezes o microfone ele manda um som para lá e essas frequências de voz, de áudio que pegam aqui, elas vão de uma determinada frequência e quando elas chegam lá no amplificador ele vai amplificar, ele vai melhorar toda aquela qualidade de grave, de médio, de agudo e dali ele vai fazer a transmissão externa. Então o amplificador ele serve para amplificar a qualidade desse áudio que é recebido nele. Então assim eu agradeço a disponibilização do senhor André por abrir a rádio para a gente fazer essa linda entrevista para ele.